Bitcoin sobe 2000% em um ano e especialistas alertam para o risco de bolha. Pastores especialistas alertam para o risco do gado pular o cercadinho do pasto. Especialistas alertam para o risco de charlatães se passando por especialistas. E falando sobre coisas das quais eles não têm o menor conhecimento. Nesse vídeo eu vou falar sobre a crítica preferida dos especialistas em economia, investimentos e Bitcoin, de que o Bitcoin é uma bolha, sendo que essa crítica não é novidade, ela já existe desde o início do Bitcoin, desde que ele subiu de 0,001 centavos de dólar para 0,01 centavo. Desde essa época já estão dizendo que é uma bolha. A única diferença é que agora o Bitcoin está aparecendo na mídia. Então vamos responder a pergunta: o Bitcoin é uma bolha? Primeiro vamos definir o que é uma bolha financeira. Existem várias definições, eu vou falar algumas delas. Bom, primeiro, bolha pode ser definida como aquilo que está acima do seu preço justo, do seu preço ideal, ou do seu valor intrínseco, ou do seu valor verdadeiro. O problema dessa definição é que não existe preço justo, não existe preço ideal e não existe preço verdadeiro nem preço intrínseco de nada. O preço de qualquer coisa é subjetivo, definido pelo valor que as pessoas dão àquilo, o quanto elas têm demanda por aquilo. Isso vai fazer com que elas estejam dispostas a pagar um preço maior. Então, nesse ponto, não faz sentido dizer que o Bitcoin seja uma bolha. Ah, não tem valor intrínseco. Ah, não tem lastro. Já fiz, inclusive, um vídeo respondendo essa crítica chamado "O Bitcoin tem lastro?" pontos de interrogação. Não existe valor intrínseco, não existe lastro intrínseco de uma coisa. Isso não faz o menor sentido, todo valor é dado pelo indivíduo que deseja aquele bem. Então essa definição é fantasiosa. Para a gente dizer que o Bitcoin é uma bolha ou está num estado de bolha, nós teríamos que usar uma definição melhor. Então vamos usar a definição de que bolha é quando as pessoas compram um certo bem apenas com o objetivo de revender a um preço maior. Ou seja, não existe outra explicação para o preço, exceto de que as pessoas estão comprando para revender por um preço maior. Ou essa é a maior explicação do preço. Bom, o Bitcoin tem algum motivo para o seu preço diferente de pessoas comprando para vender mais caro? Claro que tem. Ele é útil como reserva de valor, ele é útil como transferência de valor, ele é útil como moeda, como forma de pagamento, forma de transferência, principalmente entre países, que é muito mais eficiente do que qualquer outra forma. Não existe outra forma de você transferir um valor muito alto de um país para o outro, sem você precisar transportar ouro de um país para o outro, sem você precisar pagar taxas, sem você precisar passar por um intermediário que depois vai depositar num banco. Isso demora, cada um desses intermediários cobra uma taxa. O Bitcoin você pode fazer isso sem nenhum intermediário e com taxas muito baixas. O Bitcoin permite que você guarde valor sem que esse valor sofra inflação. Como as moedas de curso forçado têm uma inflação absurda, o Banco Central imprime absurdamente mais moedas. Eles podem, inclusive, apertar um botão e gerar trilhões de reais, trilhões de dólares. Com o Bitcoin você não pode fazer isso. A inflação é super controlada e ainda vai chegar num limite máximo. Mesmo que você guardasse esse valor em ouro, que é um negócio que você não pode teletransportar para outro país, ao contrário do Bitcoin, que você pode enviar instantaneamente para qualquer lugar do mundo. O ouro também tem uma inflação muito alta, porque hoje em dia você tem máquinas mineradoras que mineram ouro numa velocidade muito alta. Existe muito ouro ainda no subterrâneo da Terra. Ou seja, o Bitcoin ele tem uma utilidade como reserva de valor, ele tem uma utilidade como forma de pagamento que nenhum outro meio no planeta tem, a não ser outras criptomoedas, mas o Bitcoin é a criptomoeda dominante. Então, nesse sentido, o Bitcoin não se encaixa como bolha porque ele tem uma utilidade financeira maior do que todas as alternativas. Fazendo uma comparação do Bitcoin com bolhas históricas, você teve a bolha imobiliária, que foi totalmente causada por interferência do Estado na economia. A bolha das tulipas, ela foi causada por uma raridade muito grande da tulipa. A tulipa, ela é uma flor de muito difícil reprodução e ela surgiu pela primeira vez na Holanda, quando ela começou a fazer comércio com o Oriente. E pela extrema raridade e por ela ser desejada como símbolo de status pelas pessoas mais ricas, o preço acabou subindo muito. E tem muitas pessoas que questionam também as fontes e acham que essa história foi exagerada. Eu vou colocar links explicando melhor essas bolhas históricas, incluindo também a bolha.com, na descrição. Mas o fato é que não existe outro tipo de reserva de valor que possa competir com as criptomoedas, no fato de você poder confiar em que aquilo não inflaciona, em que aquilo
não pode ser controlado por um órgão, não pode sofrer interferência direta de ninguém. Então as criptomoedas, elas têm potencial como moeda muito maior do que qualquer outra moeda, do que moeda de curso forçado, moeda de papel, moeda criada por mágica por um banco central que aperta um botão e aparece $1 trilhão. O próprio ouro, que tem uma mineração e, portanto, uma inflação muito grande. Preço alto das próprias tulipas, inclusive, por mais que ela seja difícil de se reproduzir, ela pode se reproduzir e numa progressão geométrica, numa quantidade cada vez maior. Então não dá para o preço da tulipa, por exemplo, continuar subindo indefinidamente, porque ela se reproduz, ou seja, ela inflaciona. Então não tem comparação a funcionalidade de uma moeda que pode ser teletransportada para qualquer lugar do mundo, que basicamente é onipresente. Se você tiver a sua chave privada em qualquer lugar onde você estiver, você tem acesso a ela, que tem a segurança de uma rede onde ninguém pode modificar as características básicas da moeda. As criptomoedas não têm concorrência com moeda, elas estão fadadas a dominar o sistema financeiro, não tem jeito. E o valor de uma moeda está, na verdade, nos valores dos produtos que ela pode comprar, porque a única função de uma moeda é ser trocada por produtos e serviços. Sem produtos e serviços não existe moeda, porque essa é a definição de uma moeda. É um meio de troca de produtos e serviços. Então, na medida que a economia cresce, que a força de trabalho cresce, que os meios de produção crescem, que a tecnologia cresce, o valor da moeda como um todo vai subir. E se as criptomoedas são mais eficientes como dinheiro, elas vão inclusive facilitar o crescimento da economia e elas vão continuar crescendo mesmo depois de dominar todo o mercado global. A única incerteza que nós temos é de qual criptomoeda vai dominar. Talvez o Bitcoin, que já é dominante, tem muita força por ser dominante. Talvez uma moeda que revolucione com taxa zero, inflação zero. Você tem criptomoedas prometendo isso hoje em dia, mas elas são meio centralizadas, então não dá para ter certeza. Agora, que alguma criptomoeda vai dominar o mercado financeiro parece inevitável, porque ela é mais forte como dinheiro. Como a economia como um todo de produtos e serviços tende a continuar crescendo, isso permite que a moeda tenha cada vez mais poder de compra, mesmo depois de já ter dominado todo o sistema financeiro. Então, com todas essas informações, a minha conclusão é de que o Bitcoin e as criptomoedas não são uma bolha. O que pode acontecer são pequenas bolhas, isso já aconteceu, pequenas altas e depois baixas, mas a tendência geral é uma tendência de crescimento e eu não vejo nenhum motivo para essa tendência acabar. Eu acho que a única coisa que pode acabar com o crescimento do Bitcoin é uma outra criptomoeda mais forte que o Bitcoin. Ela vai existir ou o Bitcoin vai continuar sendo a moeda mais forte? Eu não sei. Eu acho mais provável que o Bitcoin vai continuar sendo a moeda mais forte. Mas a única coisa que pode ameaçar o crescimento do Bitcoin é uma outra criptomoeda. Eu acho que a pior tragédia que pode acontecer é os estados conseguirem criar uma moeda centralizada, controlada pelos estados, mas com características mais ou menos de criptomoeda, e essa moeda dominar o lugar do Bitcoin. Isso é perigosíssimo. Esse é o maior perigo e talvez seja o que os estados possam tentar fazer, porque não dá para eles pararem o crescimento do Bitcoin, a não ser que outra moeda, outra criptomoeda, uma moeda muito forte, tome o lugar do Bitcoin. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Assista também minha playlist de economia, praxeologia, Bitcoin. E eu garanto que se você aprender o básico de praxeologia, um pouquinho de economia, você já vai saber mais do que todos esses especialistas aí da mídia tradicional. Muito obrigado e até o próximo vídeo.